Bom dia, minha abençoada! Seja bem-vinda ao nosso encontro, a nossa live da segunda de manhã, que é o nosso encontro motivacional, profético, é aquele encontro onde a gente vai trazer conhecimento, mas onde também a gente já vai despertar a semana com movimento, com reflexões, com a palavra de Deus, com consciência, mentalidade. Então, seja bem-vinda. Hoje eu preparei uma live abençoada para a gente começar essa semana. Uma live que vai trazer tanto a parte de conhecimento mental como o espiritual, porque a gente trabalha sempre vinculado a esses três pilares, né? O corpo físico, a mente e o nosso espírito. Os três precisam estar em sintonia. E o bloqueio de um é o reflexo do que nós estamos fazendo com o outro, ou deixando de fazer no caso. Então, pegue seu cafezinho, dê o seu coraçãozinho para que essa live chegue para mais pessoas. Pega o caderninho, anota. Se você está indo para o trabalho, presta atenção, responde aqui, dê bom dia, diz como é que tá aí, começando essa semana, que a gente vai falar hoje sobre romper as crenças que sabotam a nossa autoconfiança. Aquelas crenças que fazem a gente duvidar da gente, aqueles pensamentos que faz você ficar muitas vezes em cima do muro quando você precisa tomar uma decisão, os pensamentos que faz você ficar em dúvida de você mesmo, os pensamentos que atrasam as mudanças da sua vida, porque todas as vezes que você fica em dúvida, a tendência que você tem é frear, é não seguir, não dar este passo de confiança, não fazer essa mudança. E isso, né, acaba atrasando muitas vezes o seu processo. Eu costumo dizer que muitas vezes você pode estar assim, ó, na frente da porta, tipo, na frente de uma porta e do outro lado da porta está tudo aquilo que você deseja viver. Só que aquilo ainda não está acontecendo porque você duvida de você mesmo, porque você não acredita em você, porque você não dá esse passo de confiança. É que nem porta automática, sabe porta automática? Que se você não der um passo, ela não abre. É exatamente assim. Esses bloqueios que a gente carrega dentro da nossa mente, essas crenças que nos paralisam, que fazem a gente duvidar. Então, pegou o café, enviou a live aí para as amigas, deu coraçãozinho aí para que essa live chegue mais pessoas. Eu vou enviar aqui também, antes da gente começar, né? Eu vou enviar para as meninas, para elas também se ligarem no nosso encontrinho e prestar atenção aí na nossa live. Bora lá então. E aí eu te pergunto, né? A pergunta inicial que eu quero que você responda para você mesmo, mas que se você sentir também, né, de colocar aqui na live, até para eu saber, muitas vezes poder direcionar, né, o que está causando isso quais as afirmações que mais ecoam na sua mente quando você precisa tomar uma decisão? Quais os pensamentos que mais vem na sua mente quando você precisa tomar uma decisão, quando você vai começar algo novo, quando você está no ponto de fazer uma mudança na sua vida. Então, sabe aqueles momentos decisivos que a gente vive e que a gente fica ali com a nossa mente muitas vezes cheia de pensamentos que ecoam o dia todo? Né? Às vezes você vai fechar um contrato, às vezes você vai ofertar um produto, um serviço seu, às vezes você vai se posicionar em relação a algo que você acredita. Eu quero que você pense... Aqui tá uma ventania por aqui. Eu quero que você pense e responda quais são os pensamentos que mais vêm na sua cabeça quando você tem que ter uma conversa difícil com alguém,
né? Porque as conversas difíceis, elas fazem parte da nossa grande vida e maravilhosa adulta, né? Então, só que a gente faz o quê? A gente evita muitas vezes essa conversa. Por quê? Porque tem vozes dentro da nossa cabeça que ficam ali tagarelando o dia inteiro e faz com que você encontre mil e umas justificativas para você não fazer o que precisa ser feito. Então, eu quero que você me fale quais são esses pensamentos, né? Quando você decide que você precisa, quando você enxerga que você precisa investir em você, por exemplo, mas você não faz esse movimento, porque aqui, gente, na live hoje, a gente não vai falar exatamente sobre a dificuldade de você decidir, mas sim o que sabota o seu agir, o que sabota você na sua autoconfiança. Então, assim, primeiro eu quero que você sinta realmente quais são os ambientes, quais são os lugares, quais são as relações aonde você sente que você pode ser exatamente quem você é, que você pode se expressar da sua maneira, que você pode ter essa coragem de ser você mesmo, porque na maioria das vezes, na maioria das relações, né, de todas as relações que a gente vive, a gente, principalmente quando são relações importantes para nós, então um relacionamento amoroso, uma relação de trabalho, enfim, relações com pessoas que importam realmente pra gente, a gente tem um certo... como é que se diz? Agora fugiu a palavra, mas uma coisa que parece que não, a gente tem medo de ser quem a gente é, né? E para não desagradar, para não decepcionar, por pensar o que a outra pessoa pensa, né? Vai pensar sobre mim, pelo medo da rejeição. Então, eu costumo dizer que eu tive uma época na minha vida e que todos os relacionamentos que eu tive, eu me encaixava no perfil da pessoa com a qual eu me relacionava, né? Então, assim, se eu me relacionava com um namorado meu que gostasse, sei lá, só de ouvir música, deixa eu ver, só de ouvir rock. Então eu só gostava de ouvir rock e eu ouvia e, né, prestava atenção em todas as músicas e no que ele gostava e era aquele assunto. Se ele gostasse de ouvir pagode, então eu só gostava de ouvir pagode. Se ele gostava... Por muito tempo, eu achava, sem essa minha consciência de hoje, eu achava que o que era que acontecia? Que eu era super adaptável, então, tipo, eclética, que não tinha problema em gostar de uma coisa X ou Y. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação, uma necessidade muito grande de pertencimento. E que ser eu mesma fazia eu duvidar do quanto que eu poderia agradar essa pessoa, do quanto que ela poderia gostar de mim. Porque é muito mais fácil, vamos pensar assim, a gente quer ter e quer viver a liberdade de ser quem nós somos. Porém, é muito mais fácil você chegar num determinado lugar e você ser exatamente aquilo que as pessoas estão esperando de você. Então, eu espero que a Ana seja assim, assim, assado, e é como se me entregasse uma lista, sabe? Me entrega uma lista, assim, e eu sei exatamente as coisas que eu tenho que fazer, o comportamento que eu tenho que ter, a maneira como eu tenho que agir. É mais fácil. Por quê? Porque essa começa a ser a certeza de que eu não vou correr o risco de desagradar a outra pessoa. Só que nós não conseguimos sustentar algo que nós não somos. É difícil, né, a gente sustentar algo que a gente não é. E o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas à nossa volta, quando nós acabamos vivendo nessa função de agradar o outro e de duvidar da gente mesmo, né, e ficar sempre nessa
nessa necessidade, né, de pertencimento, de agrado e tudo mais, a gente não consegue sustentar e a outra pessoa também acaba não sentindo verdade, porque não tem essa verdade, né? Então, é mais fácil a gente ser aquilo que o outro espera da gente. Porém, a longo prazo, a gente não consegue sustentar, né? Então, e por que a gente tem esse bloqueio? Por que a gente não consegue simplesmente romper essas crenças que fazem com que a gente duvide da gente, né? Então a Helena colocou ali, e se acontecer isso ou aquilo, algo ruim, tá? Por exemplo, vamos pegar essa fala da Helena, tá? Se acontecer isso, aquilo ou algo ruim, tá? E o que eu sempre gosto de pensar o que pode acontecer de pior se aquilo que eu imagino ser o pior acontecer. Então, eu quero que tu pegue isso que tu pensou, Helena, por exemplo, e que tu reflita, tá? Se essa situação X, que é algo muito ruim acontecer, o que pode acontecer de pior depois que isso acontecer? O que pode acontecer de pior se as pessoas não gostarem de você, se você desagradar, se você for rejeitada pelas pessoas? O que pode acontecer se você não for boa o suficiente? Se você não se decepcionar as pessoas à sua volta? Porque, na verdade, esses medos que a gente tem de algo ruim acontecer, do medo da rejeição, vamos combinar que a gente sobreviveu a todas essas questões que provavelmente já aconteceram na sua vida, né? Porque em muitos momentos nós já passamos por situações ou relações onde nós nos sentimos rejeitadas, onde nós não nos sentimos boas o suficientes, onde nós decepcionamos, né, pessoas, nós decepcionamos a expectativa que a pessoa, bom dia, já que a pessoa tinha em cima da gente. Então, a gente já passou por isso, né? E sobrevivemos e estamos aqui. Então, pensa sempre, quando você começar a duvidar de você, quando você começar a duvidar da sua capacidade, quando você começar a plantar pensamentos de dúvidas na sua cabeça sobre uma mudança que você tem que fazer, sobre uma decisão que você tem que tomar, e começa a vir aqueles pensamentos de não ser boa, de e se der errado, e se algo ruim acontecer, e se as pessoas não gostarem, e se eu não for aprovada pelas pessoas. Começa a pensar quantas vezes você já passou por situações assim, e que na verdade o tempo que você se manteve dentro de um espaço, dentro de uma relação que você não estava bem, que você já sabia que o seu tempo ali tinha terminado, quanto sofrimento você acabou acumulando nesse tempo. Porque quanto mais tempo a gente fica numa relação, numa situação, num cenário, né, onde a gente sabe que aquele tempo já encerrou, mais sofrimento a gente acaba gerando. E esse sofrimento vai alimentando esses pensamentos, esses bloqueios. Então, tem uma fala que diz assim, tem uma fala na Bíblia que eu gosto muito, que ele fala assim: crenças limitantes são como fortalezas espirituais. Aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos ou nos liberta ou nos mantém aprisionados. As suas crenças sobre você, sobre a sua capacidade, sobre quem você é, ou vão te levar para um lugar de crescimento, de reconhecimento, ou vão te manter presa dentro do lugar que você está. Então, as crenças limitantes, né? Porque tudo que nós acreditamos sobre nós mesmos são crenças. Mas as crenças limitantes são como fortalezas espirituais. Elas vão te consumindo por dentro. E aí, sábado, eu tava dando a imersão do Ativamente para as meninas, e teve um momento que a gente comentou sobre a questão dos medos, né? Mas é o medo da rejeição, e o medo de não ser boa, e o medo de não ter resultado naquilo que eu tô fazendo.
Enfim, inúmeros medos que a gente vai alimentando e que vão nos diminuindo e fazem com que eles vão fazendo com que a gente fique no mesmo lugar, sem esse processo de crescimento, né? Então, eu quero que você me diga agora assim, aos olhos dos seus pais, quem você sempre foi? Escreve aí, quem que você sempre foi aos olhos dos seus pais? Quando você pensa nos rótulos, nas definições que os teus pais te davam quando criança, quando adolescente, o que eles falavam sobre você? Aos olhos dos seus amigos, o que os seus amigos falam sobre você? Ou falavam sobre você? O que as pessoas à sua volta, da sociedade, do seu trabalho falam sobre você? Quais falas que o externo está trazendo sobre você, que está fazendo com que você acredite realmente que você é isso que você pensa, que te bloqueia, que eu era introspectiva, que não ia dar certo, ou que era boa em tudo, porque tem uma coisa que eu gosto de trazer que é assim, são 2 pontos. Ou você se bloqueia pelo sentimento de incapacidade, de não se sentir boa o suficiente, de achar que não merece, que não vai dar conta, enfim, um monte de coisas. Ou você se coloca uma pressão porque você ouviu muitas vezes, recebeu rótulos muito positivos. Então, não, ela é muito inteligente, ela sempre dá conta de tudo, ela é uma líder, ela sempre tira boas notas, tudo que ela faz bem feito. E aí você também começa a criar uma mentalidade de autocobrança ao ponto disso te paralisar. Porque existe esse lado também. Então, talvez dentro da sua realidade você acabou recebendo rótulos dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos negativos, vamos dizer assim, que te diminuíram ou que te engrandeceram tanto ao ponto de hoje você ter medo de dar o próximo passo e não ser tudo aquilo que as pessoas esperam que você seja. E às vezes é isso. Então existe esses 2 pontos, né? E quando a gente começa a alimentar isso, ontem eu tava falando aqui com a Lari, né? A gente tava trocando uns áudios falando assim, ó, a sua mente, ela é um campo de batalha diário. Imagina que você acordou hoje e você precisa de estratégia e você precisa de ação para aplicar no seu dia hoje, para que no final do seu dia ou você tenha vencido essa batalha ou você tenha perdido. Então hoje, segunda-feira, provavelmente você tem decisões para tomar, você tem escolhas para fazer, você tem um planejamento para olhar, você tem enfim, você tem coisas importantes aí para organizar na sua semana. E você vai acreditar no quê? Que você é muito introspectiva e por isso você não vai fazer o que precisa ser feito, que você não tem disciplina, que você não é boa o suficiente, que você não pode desagradar porque você sempre foi muito certinha, muito boazinha, muito quietinha, muito obediente. Então você tem medo de desagradar, você trava na hora de fazer. Porque, gente, eu queria saber qual que é o sentimento que você carrega, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você, de fato, viver esse sentimento de rejeição que você sente medo de viver. Qual que é a pior coisa de você tá aqui fazendo uma live e, sei lá, ninguém te assistiu, ninguém te dá bola, ou de você começar a se posicionar
com um curso, com um evento, com alguma coisa, ou você tomar uma decisão referente à sua vida pessoal ou o seu relacionamento e a pessoa ou as pessoas te rejeitarem. Porque eu já vivi esse medo da rejeição e é um medo que ele ainda vive dentro de mim. A diferença é que ele não comanda mais a minha vida. Mas ele vive dentro de mim. Todos os dias eu acordo e o medo da rejeição tá ali junto comigo. É algo que me acompanha desde a minha infância. Sempre. E provavelmente ele vai me acompanhar até o final dos meus dias. Porém, ele não vai mais comandar a minha vida. Se as pessoas já não gostam... O meu pensamento começa a ser assim... Cara, tantas vezes eu já me senti rejeitada. Tantas vezes eu já fui rejeitada. Que diferença vai fazer? Sabe quando tu começa meio que assim, ó, tipo, ai, tanto faz. Se rejeitar, rejeitou, tá tudo certo. Se não for da maneira como eu gostaria que fosse, também tá ok. Porque isso também demonstra o quanto que os meus movimentos e as minhas escolhas, elas deixam de ser para alimentar o meu ego. Porque o medo da rejeição, ele nada mais é que um ego ferido. O medo de ser rejeitada é o teu ego que não aguenta. É a tua carne que não aguenta ser rejeitada. Rejeitada pelos teus clientes, pelo teu marido, pelos homens à tua volta, pelas pessoas da tua família, pelos teus amigos. O medo da rejeição, ele vem do nosso ego. Porque o nosso espírito, quando você está realmente... ativada pelo seu espírito, sendo comandado por esse nível de alma, por esse nível espiritual, você começa a se preocupar menos com as questões que o seu ego se preocupa, que é não ser aceita, que é não ser boa o suficiente, que é ser rejeitada, que é não ter sucesso, que é, enfim, inúmeras coisas. Isso, todos esses medos, todas essas sabotagens que você carrega na sua mente, elas demonstram o quanto você ainda está realizando ou querendo realizar as coisas na sua vida através do seu ego, através da sua carne. E eu sempre digo assim, ó, onde existe ego, não... Onde o ego comanda, o espírito não tem lugar. Ou é um ou é outro. Ou você é comandada pelo ego ou você é comandada pelo espírito. Ai, Ana, mas então quando eu me coloco no lugar de viver a minha vida através desse pilar espiritual, eu paro de ter medo dessas coisas? Não, só que não te comanda mais. Então, o medo da rejeição. Vou pegar o medo da rejeição, é um dos maiores medos, talvez, que a gente tem. Cara, ele começa a ser muito indiferente, entende? Porque eu não estou ali para agradar, no sentido assim, agradar as pessoas que estão à minha volta. Eu estou ali para agradar a Deus. Porque aí, a pergunta que eu fiz para vocês, de quem você... aos olhos dos seus pais, dos amigos, né, da sociedade. É a mesma pergunta que eu faço assim, ó, quem você é aos olhos de Deus? No meu caso, seria me abrir para o game. Exatamente. Esse medo, Marina, do se abrir, do ser vulnerável. Ontem eu ia te mandar um áudio. Ontem à noite, mas eu já tava deitada na minha cama. E aí o Frederico dorme comigo, né? Aí fica meio ruim, assim. Mas a mensagem que veio ontem para te mandar era muito claro, falando assim, ó, o medo que tu tem de se machucar, o medo que tu tem de se ferir, tá impedindo que tu viva o extraordinário que Deus tem para ti. E uma relação próspera, um relacionamento amoroso próspero, ele só vem quando a gente se coloca na posição de ser vulnerável dentro dessa relação. Quando a gente não tem medo. Porque se a gente vai para dentro de uma relação amorosa
com as nossas armaduras, com os nossos medos na frente, com aquela coisa do, mas e se eu me decepcionar? E se me machucar? E se não sei o quê? E a gente não se entrega. E se a gente não se entrega com verdade, a gente não tem como viver uma verdade, entende? A verdade é a única coisa que nos liberta para que a gente possa realmente viver algo extraordinário. É quando a gente vive na verdade que as coisas ficam leves, porque é fluido. Então, sim, pode acontecer que em algum momento tu vá se decepcionar. Decepções dentro de um relacionamento, elas acontecem. Como que a gente faz para evitar decepções, vamos dizer assim, muito grandiosas em relação a coisas que eu não quero dentro de uma relação? Primeiro, a gente precisa ter clareza do que pra gente é, por exemplo, base dentro de uma relação. Quais são os princípios e valores que eu carrego e que são inegociáveis para eu estar dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo. Porque ali tu já vê o caráter do homem que tu vai se relacionar. Eu hoje, com a visão cristã que eu tenho em relação a relacionamento, a casamento e tudo mais, cara, eu não quero mais me colocar dentro de um relacionamento onde o homem também não tenha esses mesmos princípios e valores. Princípios e valores de respeito, de cuidado, de provedor. E não tô falando de provedor financeiro, mas de provedor de segurança. Uma pessoa que eu possa conversar e ser quem realmente eu sou. Uma pessoa que me incentive e me desperte o meu melhor. Uma pessoa madura emocionalmente, que tenha responsabilidade afetiva, que me respeite, que me proteja, que me permita ser a mulher que eu quero ser. E aí, quando eu tenho isso claro para mim, dificilmente eu vou entrar numa relação onde eu não vou poder, sabe? Relaxar. Só que, claro, isso são coisas que a gente começa a ter clareza quando eu consigo entender quem realmente eu sou. Então, que nem a Lari colocou assim, que ela era introspectiva. Cara, ela é introspectiva aos olhos das pessoas que estão de fora e que estão decidindo o que ela é ou deixa de ser. E aí ela começa a criar aquela ideia de que ela é introspectiva. Quais ideias que você criou sobre você que vieram do externo? Quais ideias que você, rótulos que você acabou vestindo e que faz com que você hoje, Marina, tenha medo de se colocar num relacionamento? Talvez em relação a relações passadas, ao teu relacionamento passado, a gente ainda precise liberar algumas coisas ali, alguns perdões, talvez mais, que estejam mais lá no fundo, para que tu possa se desprender e entender que tu não é o que te aconteceu. Tu não é o conjunto de escolhas ou de situações que tu viveu no passado. Quem tu é aos olhos de Deus. Por isso que isso, gente, é uma coisa muito, 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 muito importante. Tu saber quem tu é aos olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus eu sou uma pessoa totalmente... Tu acha que Deus olha pra você e diz assim, a Lara é introspectiva. A Marina é não sei o quê. A Ana é isso. A fulana... Não. Aos olhos de Deus você é filha. Você é amada. Você é herdeira. Você é merecedora. Você nasceu para ser cuidada, você nasceu para ser respeitada, para desfrutar da vida, para ser próspera, para ser abundante, para ser feliz. E isso tudo não quer dizer que você não vá passar por desafios, porque aí a gente confunde às vezes as coisas também.
Mas você vai precisar tomar decisões. Você vai precisar romper a barreira do medo. Que a Bianca é tímida. E não é tímida. Tu sabe que essa questão do tímido, eu vou até pegar de exemplo, que foi bem no final de semana, eu e o Edu, a gente falou sobre isso, da questão do Frederico, né? Que o Frederico falou assim, não, porque não sei o que, o Edu é tímido e tal. Daí eu disse pra ele assim, eu falei, eu não acho o Frederico tímido, eu acho que o Frederico, ele é uma criança mais reservada. No sentido assim, ele é mais observador, sabe? Ele primeiro observa para depois realmente ele interagir. Ele faz isso na creche, ele faz isso em casa, ele faz isso com todas as pessoas. Ele é mais tipo, vou observar primeiro. E aí eu e o Edu, a gente comentou sobre isso. Porque o nosso automático, às vezes quando a gente chega num lugar com ele e que ele não quer interagir logo de cara com todo mundo, a gente olha para as pessoas e fala assim, é que ele é tímido. Só que a gente fala como se a criança não estivesse ali escutando. E aí nós conversamos e falamos assim, cara, a gente tem que se policiar nisso. E não ficar falando rótulos em relação a ele, na frente dele. E não é porque ele tem quase 2 anos que ele não entende as coisas. Bem pelo contrário, ele entende as coisas muito bem. E aí quando a gente tá com ele, a gente fala assim, não, porque ele é tímido, não, porque ele é isso, não, porque ele é aquilo. E não é por mal que a gente fala, porque é automático. Só que nós, adultos, queremos definir uma personalidade na criança e a criança fica escutando aquilo. Imagina, se toda vez que ele sai comigo ou sai com o pai, a gente fica falando que ele é tímido, ele vai crescer acreditando que ele é tímido. E provavelmente ele não seja. Então, não é que os rótulos foram colocados por mal, que nem ali na Lari também, de ser introspectiva e tal. Mas é a maneira como os adultos iam... eu digo que eu acho engraçado como o adulto tem mania de ficar falando da criança como se a criança não estivesse ali no ambiente, sabe? Como se a criança não estivesse ouvindo aquilo. E na nossa época, não tinha nem essa consciência. Nem perto disso. Então, quantas coisas que a gente carrega, por exemplo, eu sempre ouvi que eu era muito tagarela, que eu não parava de conversar, que olha só o que sempre me falavam, sempre as professoras falavam para minha mãe, e a minha mãe repetia, por exemplo, para as minhas tias na minha frente, que a minha conversa na sala de aula atrapalhava as outras pessoas. Que o fato de eu querer ficar opinando em tudo e conversando sobre tudo, ou conversando com os colegas, ou toda hora querendo dar um pitaco na aula, que isso atrapalhava o andamento da aula, atrapalhava os meus colegas. Hoje eu consigo perceber o quanto que desde a minha infância, tanto no colégio quanto a minha mãe, porque as professoras falavam isso para minha mãe e minha mãe repetia isso. Tu sempre tem que dar opinião. Tu sempre tem uma opinião para dar sobre tudo. O que a gente mais tem bloqueio na nossa vida? Posicionamento. Não consigo me posicionar, não sei me posicionar, porque a fala que ecoa na minha mente tu tem que dar pitaco para tudo. Tu sempre tem uma opinião sobre as coisas. A tua opinião atrapalha o andamento da aula. A tua opinião, a tua conversa atrapalha. E aí, o que aquela criança começa a acreditar? Que a voz dela, que a fala dela tá atrapalhando. Então, ela não fala. Então, ela não se posiciona. É isso, as pessoas rotulam pessoas reservadas como tímidas e elas acreditam, eu sou reservada, Ana. É exatamente. É o Frederico que eu digo, eu falo, que bom que ele é assim, sabe? Se faz parte da personalidade dele, se isso vai trazer... Eu não acho ele nada tímido. Mas eu acho ele, tipo, eu digo que ele seleciona, sabe? Ele seleciona assim, tipo, aqui vou me envolver, aqui não vou me envolver tanto. E, cara, é o jeito dele. Eu, como mãe, tenho que decifrar a personalidade dele. Não eu, como mãe, rotular quem ele é.
rotular as capacidades e as incapacidades dele. De ele fazer alguma coisa e dizer assim, não, mas ele nunca foi bom nisso. Não, isso aí ele nunca conseguiu fazer. Não, isso aí ele não faz. Isso ele não gosta. Isso ele nisso. E foi o que aconteceu com a gente. E hoje, na nossa vida adulta, a gente vive. E aí, existe... Eu falei para as meninas no final de semana. Existe uma coisa, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Interior, eu adulta. Existe isso aqui, ó. O que Deus acredita que você é, o que Deus pensa sobre você, tá? Existe você adulta aqui embaixo que acessa as informações da sua criança. A criança tá no meio. A questão é que, assim, quando você era criança, você não tinha maturidade nem capacidade para compreender que quando alguém te falava que você era tímida, introspectiva, isso ou aquilo, você não tinha maturidade para dizer assim, não, Deus não me fez assim. Deus me fez como uma bênção, Deus me fez como isso, como merecedora, como, né? Não. Você não tinha essa capacidade. Então, o que aconteceu aqui na sua infância? A sua criança, ela cresceu com todos os rótulos que foram sendo colocados em você. Positivo ou negativo, limitantes, enfim, impulsionadores, todos os rótulos aqui. E aqui está você hoje se bloqueando, se sabotando por causa dos rótulos que vieram daqui e não daqui. Por que eu bato na tecla de ser tão importante a gente curar aqui, ó? Porque quando eu curo aqui, essa linha aqui, ó, essa linha aqui de comunicação, ela fica direta. Então eu só consigo acessar realmente o que Deus pensa sobre mim quando eu curo a minha criança. Enquanto eu não curar a minha criança, eu não consigo ter esse acesso direto aqui. A gente cura aqui relacionamento com o pai, com mãe, com o sistema familiar, com blá, 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 um monte de coisa. Mas muitas vezes a criança, ela continua ferida. E aí, todas as vezes que você tem uma decisão importante para tomar, um posicionamento para fazer, um movimento, uma entrega, algo que necessite que você tome uma ação, você acaba não fazendo. Por quê? Porque você volta a sua memória daqui, ó. A sua memória, sua memória inconsciente, os seus pensamentos inconscientes, a sua memória celular daqui. E isso que eu tô falando, eu não vou nem aprofundar se você viveu uma infância, por exemplo, de agressões, de violência, de abuso, porque daí esse senso de autoconfiança, ele é rompido ainda mais. Se você foi uma criança que você passou por abusos, seja psicológicos, seja violentos, sejam abusos do jeito que for, o seu senso de autoconfiança, de autovalorização, ele despenca. Porque se você, quando era a criança que você sabia ser, você foi expressiva, você era autoconfiante, você era autêntica, você era brincalhona, você falava alto, você ria, você era, enfim. E isso não foi bom, e isso foi rejeitado, e você recebeu punição por isso, e você foi violentada, e você foi abusada. Se isso aconteceu, gente, na sua infância, isso rompeu com a sua autovalorização, com a sua autoconfiança. Sábado eu comentei, e eu já comentei várias vezes, assim, que eu tive uma infância onde eu tive
dois lados da minha mãe. Eu tive uma mãe extremamente participativa, presente, que fazia tudo por mim. E eu tive uma mãe que me batia muito. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, eu apanhava muito. E quando você apanha, quando você é criança, você não deixa de amar a sua mãe, você deixa de amar a si mesmo. Porque você começa a acreditar que você não é bom o suficiente, que você merece apanhar. Porque essa é a fala, né, dos nossos pais muitas vezes. Você tá pedindo para apanhar, você merece, você pediu, eu amo você, mas você pede para eu te bater. E aí você começa a romper essa autoconfiança. Porque você não nasceu assim, você não nasceu cheia de dúvidas sobre você mesmo, você não nasceu com esse medo da rejeição, você não teve, isso não faz parte de quem você é, de quem Deus te criou para ser. Você não nasceu com medo de se decepcionar, você nasceu confiante. Só que a falta de cuidado que você teve, a falta de muitas vezes amor, de segurança, de amparo, o ambiente em qual você viveu, a situação que você viveu, fez você esquecer disso. Por quê? Porque nessa fase da infância você não tem maturidade o suficiente para se posicionar. Que é um exemplo da vida adulta, que hoje eu digo que é alguém me falar alguma coisa que eu sei que eu não sou. Pra mim, é indiferente. Vai me ofender, sei lá, Ana, porque tu é uma, sei lá, o que pode ser que eu seja? Sei lá, eu sou uma coitada, burra, sou... Pra mim, gente, sinceramente, é indiferente. Porque quando você sabe realmente quem você é, você não se abala com aquilo que o outro tá pensando sobre você. Obrigada, Lari, é maravilhosa. Entende? Então, quando você tá segura realmente de quem você é, quando você consegue acessar quem você é realmente, você anda na rua de outra maneira, porque, cara, tá tudo certo. Se eu sei quem eu sou, e aí não tenho como fugir desse olhar espiritual, entende? Porque se eu sei quem eu sou para Deus, eu sou filha, eu sou amada, eu sou herdeira dele, eu sei que ele tem algo bom para mim na vida, então eu não tô preocupada. Eu tenho que fazer o meu melhor com o que eu tenho hoje, com o que ele já me entregou, fazer o básico bem feito, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, cuidar dos meus pensamentos, curar a minha criança interior, fazer o bem pro outro, transbordar na vida do outro, impactar, viver, desfrutar, curtir, ter responsabilidades, saber que tem coisas que são pra mim e coisas que não são pra mim, lugares, ambientes, pessoas, renunciar, me posicionar, porque eu sei que tem um pai cuidando de mim. Mas tu não tem medo de faltar? Não vai faltar. Por que faltaria? Não vai faltar, gente. Não vai faltar recurso, não vai faltar relacionamento, não vai faltar cuidado. Vai faltar se eu me colocar, por exemplo, num relacionamento que eu sei que não é pra mim. Num relacionamento onde uma pessoa não me valoriza, onde uma pessoa não me respeita. Vai faltar se eu não levantar da minha cama todos os dias e fizer algo que precisa ser feito. Vai faltar se eu não me posicionar, se eu não estudar, se eu não fizer a ação que precisa ser feita. Aí vai faltar. Agora, se eu tiver em movimento, eu não me preocupo com lá na frente o que vem, porque eu sei que vai vir. Eu sei que vai acontecer. Como que tu tem essa certeza, Ana? Porque eu confio naquele que me criou. E ele me criou para ser filha, para ser herdeira, para ser amada, para ser próspera, para ser abundante. Então ele não deixa faltar. Já viu como a natureza é perfeita? Não falta nada. Quais são as tragédias que a gente tem na natureza hoje? Basicamente, é responsabilidade de quem? De nós, homens.
Porque a natureza por si só ela funciona muito perfeitamente. Agora, a gente com excesso de poluição, disso e daquilo, faz com que, mas então o excesso de chuva, a gente sabe que tem todas essas questões climáticas e tudo mais, que é uma responsabilidade do homem. Porque se não existisse o ser humano na Terra e só existisse a natureza, com certeza a natureza ela ia ser muito mais maravilhosa do que ela é hoje. Então, o extraordinário que você não está vivendo na sua vida hoje é porque você não está acreditando no que Deus tem para você. E você está acreditando naquilo que te falaram lá na infância. Na sua mente, nas dúvidas mentais que você carrega sobre você. E se você sentir muito medo na hora de você realizar alguma coisa, você vai lá e realiza e depois faz algo com aquilo. Foi bom, não foi bom. Isso poderia ter sido melhor. Por exemplo, sábado eu fiz um evento para as meninas e, cara, o Ativamente é um evento que ele nunca tinha saído do papel. O evento foi muito bom, eu consegui entregar muita coisa ali para as meninas, elas me entregaram também, mas eu já entendi que eu quero um evento com mais horas para conseguir fazer uma entrega ainda maior, coisas em outro formato que eu queria ter trazido lá e acabei não conseguindo trazer, enfim, acontece e tá tudo certo. Não é porque não saiu exatamente como eu tinha colocado no papel que eu queria que acontecesse, que eu vou olhar para mim como uma decepção, como um fracasso. Não, vamos fazer ajustes, vamos fazer melhorias, isso aqui entra, isso aqui sai, e assim. Só que você só consegue melhorar, você só consegue fazer crescer algo que já existe. Você não consegue fazer crescer algo que ainda não aconteceu. Então, quem você é aos olhos de Deus? Quem você é aos olhos daquele que te criou? E qual a mentira que você vem contando diariamente dentro da sua mente que está te mantendo presa, que está te mantendo no lugar que você está? Ontem a gente estava falando, né, Lari, sobre a questão do olhar para a falta, né? Que a gente olha e sempre se pergunta o que ainda falta para tal coisa acontecer na minha vida. O que ainda falta para chegar num relacionamento próspero? O que ainda falta para eu conseguir faturar financeiramente o que eu gostaria? O que ainda falta? Será que a gente não está perguntando tanto o que falta, que também só aparecem as coisas que faltam? Será que não é o momento, não é a hora da gente perguntar o que eu já tenho para que um relacionamento próspero entre na minha vida? O que eu já tenho para que... Quais são as ferramentas, quais são as armas que eu já tenho para que a minha situação financeira mude, para que as minhas clientes cheguem? O que eu já tenho para entregar para as minhas clientes? O que eu já tenho para entregar para essa pessoa que eu quero me relacionar? Porque se a gente fica olhando e alimentando a falta, gente, a gente vai ficar sempre nesse limbo de dúvidas, de escassez, de não ser boa o suficiente, de dar tudo errado, de acontecer algo ruim. Então, o que eu já tenho? Eu trabalho hoje em mim com o que eu já tenho. O que eu ainda não tenho, Deus vai prover. Vai me capacitar. Eu ainda não tenho uma oratória tão boa. Então, Ele vai me capacitar. Ele vai fazer eu enxergar que eu preciso investir nisso. Eu ainda não tenho uma estratégia tão boa, então eu vou buscar alguém que me ajude. Pare de olhar para aquilo que te falta e começa a olhar e engrandecer em você aquilo que você já tem.
Porque todas as vezes que você fica olhando para as faltas, você acaba anulando o que você já tem. Cara, hoje eu já tenho tudo que eu preciso para ser extremamente feliz, abundante e próspera. E o que eu estou fazendo com isso? De que maneira que eu estou transbordando isso na vida das pessoas? Porque a gente tem todos os sonhos lá nos nossos mapas do sonho, do natatatã e tatatã, mas o que você está entregando é isso aqui, ó, perto do que você quer viver. Você quer viver isso e está entregando isso. Isso. Tá assim. Entregando o mínimo e querendo viver o máximo. Não vai. Não funciona dessa maneira. A sua entrega, ela precisa ser no mesmo nível daquilo que você deseja viver. Para você viver o extraordinário, você precisa entregar o extraordinário. E entregar o extraordinário requer constância, requer coragem, requer confiança, requer uma pessoa adulta assumindo o controle e não se deixando para trás, se bloquear com os medos e inseguranças dentro de si. Ninguém vive uma vida... A gente olha e se inspira nas pessoas aqui na internet, de profissionais sérios mesmo, que vivem já o extraordinário, né? Vou pegar o meu nicho, tipo, como mentoras, como terapeutas. Cara, olha o nível de entrega delas. Às vezes eu olho pessoas que eu me identifico, que são referências para mim, estão sempre viajando, estão sempre num evento, estão sempre no movimento, estão sempre investindo no negócio, estão sempre investindo numa formação, estão sempre fazendo um evento, estão sempre... Óbvio que elas vivem um extraordinário que eu desejo, só que eu não tô vivendo ainda. Por quê? Porque eu não tô fazendo. E aí, claro, Ana, eu consigo entender que o meu tempo agora está sendo outro. Mas que dentro do que eu vivo, eu preciso entregar o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor para que ali na frente, quando eu tiver disponibilidade, né, de tempo, quando eu sair desse tempo onde Deus está me recolhendo agora um pouco, eu viva realmente tudo isso. Não adianta você querer viver algo grande, você querer ter uma remuneração financeira pelo seu trabalho grande, você querer ter vários clientes, só que você tá assim, ó, ai, não vou fazer isso. Ai, tem semana que eu acordo bem motivada e daí eu vou lá e posto um monte de coisa, daí na outra semana, como ainda não surgiu o resultado daquilo que eu fiz, eu deixo de fazer. Ai, quero viver um relacionamento amoroso onde eu quero receber isso. Tá, mas e eu já estou disposta a entregar tudo isso dentro de uma relação? Eu estou disponível para essa pessoa entregar realmente? Porque a minha lista da pessoa que eu desejo me relacionar, do homem que eu desejo encontrar, ela tá ali pronta. Mas e quem que é essa mulher que vai entrar no relacionamento? O que eu tenho para entregar nessa relação? Ok, meninas? Espero que tenha feito sentido para vocês. E que essa semana seja uma semana bem abençoada. Que vocês consigam encontrar afirmações que desbloqueiem vocês, que façam vocês sair do lugar, faça você sair do lugar onde você está hoje. Que você comece cada vez mais a se enxergar como Deus te enxerga. É humanamente impossível você acreditar num Deus próspero, num Deus abundante, num Deus generoso, num Deus bom, que é bom o tempo todo, e você achar que esse Deus que você diz que é bom, que você diz que é próspero, que você diz acreditar que é abundante, olha para você e acha que você é incapaz, que você é introspectiva, que você é tímida, que você não é boa o suficiente, que você não merece ser cuidada. Não tem coerência, entendeu? Se você pensa isso sobre você,
é porque você ainda não acredita de fato no Deus que você tem cuidando de você. Porque você só começa realmente a virar a chave e a viver outro nível da sua vida quando você começa realmente a crer naquele que você diz que crê. Porque você talvez possa até saber que Deus é bom, que Deus é generoso, que Deus é próspero, que Deus é um pai de amor. Você sabe, mas você não vive isso. E são coisas muito diferentes. Você saber que Deus é provedor e você viver essa provisão de Deus são coisas diferentes. Você saber que Deus é um pai de amor e você viver esse amor de Deus na sua vida, você aceitar isso, esse cuidado, você confiar nisso, são coisas muito diferentes. Então, curar isso aqui para que você consiga acessar realmente quem você nasceu para ser. Quem Deus realmente te criou para ser. Para que você se aproxime de quem Deus te chama para ser. E é isso que eu quero que você reflita nessa semana. Ok? Um beijo, fiquem com Deus. Depois eu vou mandar a live lá no grupo para quem não conseguiu assistir ou queira assistir de novo. Tá certo? Até mais. Boa semana!